Boa tarde a todos, e ao Ricardo, né? Meu nome é Letícia Santos, estou no primeiro período do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFJF. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. E como já foi dito, este é o nosso segundo seminário interno de audiovisual do Programa de Audiovisual do Cacau, do Centro Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFJF. Hoje, para o nosso evento Croquis Urbanos, o Olhar do Arquiteto, convidamos o nosso querido Ricardo Lopes. Ricardo Lopes é doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense em 2017. Fez doutorado sanduíche pelo Centro de Investigações em Arquitetura, Urbanismo e Design da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, em 2017. É mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal Fluminense em 2010. Arquiteto urbanista pelas Faculdades Integradas Silva e Souza, em 2005. Desde 2013, atua como docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora, nas disciplinas ligadas à área de expressão e representação gráfica. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo com ênfase em projeto, expressão e representação gráfica. É pesquisador do grupo de pesquisa Domus, com o projeto Investigações Fenomenológicas em Arquitetura, Urbanismo e Paisagem. Também é atuante no grupo de pesquisa de Geografia Humanista Cultural da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. A palestra de hoje, Croquis Urbanos, dentro do eixo temático Imagem, abordará uma revisão das atividades de caráter didático-pedagógicas com base na disciplina eletiva homônima do Departamento de Representação da Universidade Federal de Juiz de Fora, também objeto de investigação da tese doutoral que recebeu o prêmio da Universidade Federal Fluminense de Teses em 2018. Pretende-se discutir como o desenho na e da cidade e os elementos que os identificam, área geográfica, habitantes, paisagem natural ou paisagem construída, dados e fatos presentes, desejados ou memoráveis. São representados e identificados por meio da presença e ou ação do corpo na forma de gestos, movimentos, intervenções, deslocamentos ou permanências. Assim, reconhecer o corpo na cidade por meio do desenho é uma intenção. Para iniciarmos, gostaria de pedir que mantenham suas câmeras e microfones desligados para a gente preservar a conexão. Peço que coloquem o nome no chat, como já estão fazendo, seguido da palavra presente, para podermos coletar a presença de vocês. De acordo com o que foi combinado, as perguntas serão feitas no final, então o professor Ricardo responderá perguntas no final. Vocês podem ficar à vontade para interagir entre vocês pelo chat durante a apresentação. Lembro que, como todos já sabem, essa atividade está sendo gravada e será postada no YouTube. Gostaria de agradecer ao professor Ricardo por ter abraçado o nosso projeto, por ter retirado um tempo para estar aqui hoje, pelo apoio, pela força, e te dou a palavra para continuar. Tá certo, muito obrigado, tá, Letícia? Bom, eu vou aproveitar aqui, né, e vou pedir licença, porque eu vou desligar também minha câmera, e vou deixar minha apresentação para ela ficar bem grande. Eu acho que os desenhos dos meus alunos são melhores de se apresentar do que minha face, né, minha cara. Então, para quem não me conhece, sou o professor Ricardo Lopes, né, do DPRT, da FAO. Vocês vão ter contato comigo nas disciplinas de desenho e, quem sabe, croquis urbanos, se vocês se animarem depois dessa apresentação. Bom, eu mantive aqui na minha apresentação o primeiro nome que foi sugerido, que é Recorte do Arquiteto. Eu achei super interessante, então eu acatei essa sugestão e acabei mantendo na minha apresentação, tá? Eu quero agradecer enormemente o convite do Cacau, né, e também na figura do discente Bernardo Barcelos, filhão aí que mediou nosso contato, né, e que também cursou minha disciplina de desenho. Eu me sinto muito honrado, gente, e feliz por esse reconhecimento, né, e quero compartilhar com vocês esse entusiasmo, especialmente quando se trata do universo do audiovisual, né, do qual eu gosto muito. Essa apresentação foi fundamentada toda na minha tese de doutorado, né, que, por sua vez, só foi possível graças às minhas experiências didáticas e pedagógicas realizadas em croquis urbanos, né, que é uma disciplina eletiva, a partir de 2016. Todo o pensamento a ser compartilhado aqui com vocês
se apoia na matriz teórico-filosófica da fenomenologia da percepção. É um nome meio difícil, né? Parece que trava a língua da gente. A qual eu estudo, né, essa matéria de forma mais aprofundada no grupo de pesquisa do Domus, né, já mencionado, que é o Investigações Fenomenológicas em Arquitetura, Urbanismo e Paisagem. Então, esse será o tema da minha apresentação, né, conforme foi nomeado inicialmente, Recorte do Arquiteto. Então, eu vou apresentar a importância dessa prática, seja para arquitetos urbanistas, para graduandos aqui, né, ou que cursam demais faculdades, e o foco vai ser a disciplina Croquis Urbano. Bom, eu vou começar, né, o meu ponto de partida vai ser essa emblemática imagem do artista surrealista belga, né, René Magritte. A pintura, né, eu peço que preste bastante atenção, é intitulada A Traição das Imagens. Ela foi pintada provavelmente entre 28 e 29 e apresenta uma inscrição muito provocadora, né? Isto não é um cachimbo. É irônico porque o artista, ao mesmo tempo, ele nega aquilo que está sendo visto e evidencia que o significado dessa negação é que o que estamos a ver não é um cachimbo real, é uma representação pictórica dele, ainda que esteja figurada na tela de uma maneira muito satisfatória, muito realista, né? Então, ao esvaziar de sentido aquilo que nós entendemos como sendo a palavra cachimbo, geramos um certo conflito de mensagens. Porque Magritte não identificou essa representação com aquilo que um objeto parece ser. O que propicia esse conflito é justamente essa inscrição abaixo da figura, né? Ceci n'est pas un épipé. Uma possível tentativa do artista em superar preconceitos por meio da arte. Então, nós vamos por esse caminho, né? Então, eu acredito que Magritte revele com esta obra que a imagem de um objeto não deve ser confundida com algo tangível, palpável do mundo real, né? Desse nosso mundo vivido. Uma vez que nem tudo é o que parece ser, né? E essa imagem mostra isso. E isso desafia a nossa própria maneira de ver, de pensar, de sentir, que é geralmente aceita ou imposta em nossa cultura e sociedade, né? Então, dessa exposição, eu vou apresentar para vocês a seguinte reflexão inicial. Para que o ensino de desenho e de observação faça sentido aos alunos e alunas, né, é necessário superar certos preconceitos, especialmente aqueles que conduzem os discentes a uma arriscada crença de que o ideal é produzir uma representação gráfica unicamente compromissada com a verossimilhança. Então, gente, conforme sugere o título da obra de Magritte, não é só a imagem que nos trai, mas também as representações que podemos fazer dela. Então, ainda na análise de Magritte, né, por meio da sua pintura, por exemplo, né, nós podemos obter significados distintos de sua obra, uma vez que cada indivíduo possui seus referenciais culturais, suas vivências próprias, suas múltiplas perspectivas, que fazem com que a figura do cachimbo, né, se apresente não somente pela forma com que se manifesta passivamente aos olhos. Quando eu digo que é um cachimbo, é uma minha forma passiva, né, de reconhecê-lo como tal, mas por estar relacionado ativamente com significativos eventos. Isso que é o importante, né, é o que vem com a imagem. Então, por exemplo, lembranças. A gente pode ter, ao ver um cachimbo, lembrança de alguém mais velho fumar, né, ou o desejo de um fumante poder sentir nas mãos o calor do fornilho e pitar o fumo do cachimbo, como eu fumo cachimbo, eu sou cachimbeiro, né? Então, essa obra me tocou quando eu vi. De sentir o aroma penetrante da fumaça que paira no ambiente, ou pelo contrário, né? A imagem também pode trazer uma sensação de repulsa, reafirmando a crença do espectador em nunca pretender fumar, né? Então, esse exemplo nos revela o potencial que a arte possui de evocar mais do que uma representação visual e mental. A pintura não se manifesta na figura em si, mas na coisa que evoca em nossa percepção. Isso a gente chama de fenômeno. A simples apreensão do cachimbo na pintura traz-nos a nossa marca da nossa própria existência no mundo, nosso histórico de ações, que vai desde o biológico até o social.
Então, para a gente introduzir, né, vou falar um pouquinho de como começou essa investigação, que foi a partir de uma inquietação muito particular, né, porque eu tenho observado em mais de uma década de experiência em sala de aula, eu dou aula desde 2005, eu estou ficando velho, e, inclusive, quando eu fiz doutorado em sanduíche na Universidade de Lisboa, eu percebo essa resistência dos alunos relacionada às disciplinas de desenho manual. Quer dizer, os estudantes, de uma maneira geral, têm apresentado desinteresse, certa, né, descrença nas suas próprias competências. E o discurso, de uma maneira geral, é que o desenho é uma prática dificultosa, né? E a única saída para o problema é a adoção das tecnologias digitais, que, de fato, chegaram para ficar, né? Então, ao observar esses comportamentos, eu constatei um embate de código de linguagem, né? Quer dizer, entre o desenho manual tido como anacrônico, antigo, né? E os novos códigos, quer dizer, especialmente esses ligados a esses meios digitais de comunicação e representação gráfica, né? Inclusive, estamos adotando eles agora, né? Então, e também no campo da arquitetura e urbanismo, a gente observa um histórico momento de transformação nesse âmbito representacional. Por quê? Os novos recursos tecnológicos permitiram uma mudança na forma de se representar e projetar, que é predominante há mais de 500 anos, né? Desde Brunelleschi, Alberti. Então, desde a perspectiva, né, do advento da perspectiva nos tratados do Renascimento. Então, aqui, eu não pretendo evocar assim, um sentimento saudosista, muito embora eu sou suspeito para falar, né, porque eu gosto muito de desenho, mas também não quero aqui desmerecer os benefícios da tecnologia digital, muito pelo contrário, né? Mas eu entendo que com a velocidade e a fusão dos sentidos, em detrimento da predominância da visão, que aí sim, né, é muito forte em nossa cultura e sociedade, a aquisição do conhecimento está sendo substituída pela superficialidade da informação imediata. E isso também se estende ao ensino e aprendizagem do desenho. Então, isso gerou em mim um professor de desenho, né, manual. Imagina, tendo como resposta dos alunos essa descrença, então gerou um certo estado de angústia, né, relacionado justamente ao lugar do desenho no ensino da arquitetura e urbanismo, né? E, ao mesmo tempo, isso me motivou a buscar um novo sentido para o ensino do desenho de observação nos dias atuais. Então, quer dizer, uma primeira conclusão que eu cheguei foi que a mudança no paradigma representacional implica em novas atitudes no âmbito educacional. Então, eu parti para a minha tese de doutorado, e a questão central da tese foi a seguinte, né? Nesse contexto de crise de representação, que eu acabei de falar, diante do embate entre códigos de linguagem e frente ao distanciamento existencial, e também a virtualização do nosso mundo real, né? Como proceder de forma a aproximar os discentes da experiência vivencial do mundo sensível por meio da prática do desenho de observação? Então, essa investigação ela teve como objetivo buscar algumas alternativas para o ensino do desenho de observação à luz da fenomenologia da percepção, de forma a esclarecer o que o aluno pode experimentar, né? Como ele pode dar sentido ao aprendizado e conhecimento dessa habilidade específica. E eu acabei seguindo aí na contramão da tendência em se estudar a utilização de instrumentos gráficos, né, digitais, de tecnologias multimídia, né, no processo criativo. Eu fui na contramão disso, né, até porque a matéria do desenho já foi tão discutida no passado, né. Então, a questão fundamental diz respeito à possibilidade de apresentar como que o desenho de observação, por meio da produção de imagens multissensoriais, pode influenciar cognitivamente o aluno no seu processo de aprendizado, ainda que na era digital. Então, eu parti dessa aceitação que a estratégia da aprendizagem, sobre uma perspectiva do corpo, que a gente chama na fenomenologia de corpo sensível, é justamente o ganho cognitivo obtido por meio da vivência de mundo, né? E eu entendo que esse ganho não ocorra no sentido de representar passivamente a realidade, né, conforme está lá, né, mimético, as qualidades da forma espacial, nada disso. Isso, como vocês viram, vão ver em EMA, né, essa é a forma tradicional de se ensinar desenho. Mas é uma forma de deixar que o corpo, consciência,
haja e produza conhecimento a partir da contemplação das coisas, como elas são tomadas pelos sentidos. Isso, naturalmente, no decorrer do tempo de afetação dos discentes nos lugares desenhados. E é isso que eu vou apresentar para vocês. A gente começa lá nas viagens de estudo, né, como referência, e aqui eu mostro algumas. Aqui à esquerda tem uma aquarela do Thomas Ender, na missão francesa do Brasil, quer dizer, início do século XIX, e à direita nós temos aqui a aquarela de Lúcio Costa, ainda na graduação, na década de 20, né? Então, quer dizer, como referência de práticas educacionais, você vê que isso é muito antigo, né? As viagens de estudo são fontes de conhecimento para a formação, tanto cultural quanto intelectual, daqueles que vivenciam a experiência do ambiente. Então, o desenho, além da função documental, ele serve também como instrumento de interpretação, análise e compreensão de determinadas obras, né, ou elementos, espaços, lugares, pessoas, enfim. E o diário gráfico, ou caderneta, carnê, caderninho, bloquinho, né? E por que não um tablet, nesse nosso contexto atual, né? É um meio de registro dessas andanças. Então, o caderno de viagem torna-se um meio de registro de significados a eles atribuídos. Então, na nossa área da arquitetura e urbanismo, são conhecidas as práticas dos mestres nessas anotações, né? Nesses diários, no registro de leitura e interpretação das experiências feitas sobre os cadernos de viagens. Aqui eu vou destacar três, que é o Le Corbusier, Lúcio Costa e Álvaro Siza. O Le Corbusier, em suas viagens de estudo, realizou inúmeros desenhos, né, como testemunhos de suas andanças arquitetônicas, que foi de extrema valia para a sua formação cultural. Então, o Corbu valorizava de forma exacerbada o sentido visual, deixando evidente a primazia da visão no pensamento dos primeiros arquitetos aí, modernistas. Então, note, a Acrópole de Atenas, lá no alto, não poderia ser a Capela de Ronchamp, né? Então, você vê que ele levou isso para a vida. O Lúcio Costa, ele fez uma viagem sozinho, deixou a família aqui no Brasil e foi para Portugal nos anos 50, em 52, e foi de norte a sul fazendo um registro arquitetônico em pequenos blocos de desenho. Quer dizer, o objetivo dele era justamente fazer esse comparativo da nossa arquitetura colonial com as origens portuguesas, né? E ele foi registrando os lugares por onde passou em croquis a lápis, né? E anotações escritas. E preencheu quase 300 folhas de 5 bloquinhos. Você vê quanto desenho, né, ao longo de um ano. E, por fim, o Álvaro Siza, que também publicou seus desenhos do cotidiano, enfatizando uma questão fundamental do desenho, que é justamente essa relação entre o olho e a mente com a experiência do lugar. E para ele afirma que a percepção de um lugar não é imediata, leva-se um tempo, que é isso que eu vou chamar aqui de tempo de afetação do observador, do desenhista, né, ao lugar. Bom, uma referência importante, né, é o movimento Urban Sketchers, né, que é um movimento de resgate das práticas de desenho por meio de caderneta. Croquis urbanos, né, numa tradução livre, ele cresce a cada dia mais, né, com essa missão de elevar o desenho de observação no lugar, né, no sítio, a um patamar artístico elevado e também difundir o valor educacional dessa prática. Então, o Urban Sketch é uma organização sem fins lucrativos, né, idealizada pelo ilustrador e jornalista espanhol Gabriel Campanário, em 2007. Eu tive o prazer de conhecê-lo em Paraty, e ele criou o movimento. Ele é um jornalista, ele faz, né, as matérias e ilustra com aquarelas, e ele inicialmente adotou esse desenho como uma distração, né, um antídoto anti-estresse, como ele diz, né, e provavelmente uma maneira de tirar partido da experiência de viajar, né, quer dizer, não só ficar tirando fotos, 1000 fotos, mas perder uma tarde ali desenhando numa praça, tudo mais, né. E essa brincadeira dele deu tão certo que ele começou a publicar isso nas redes digitais, e quando foi ver, muitas pessoas também passaram a compartilhar seus desenhos das cidades, né, pela internet. Então ele formou o grupo, né, e aí a partir daí ele passou a revelar e expor desenhos que representam justamente de forma artística, né, as cidades e o cotidiano. E aí eles passaram então a se comprometer a postar na rede e também compartilhar suas histórias e vivências por trás dos desenhos, um de cada vez. E aí eles explicitam no manifesto
que eu vou ler aqui para vocês, que é o Manifesto dos Urban Sketchers, que é o seguinte: nós fazemos desenho de locação através da observação direta, seja em ambientes externos ou internos. Nossos desenhos, contam com histórias do dia a dia, dos lugares em que vivemos e para onde viajamos. 3, nossos desenhos são um registro do tempo e do lugar. 4, nós somos fiéis às cenas que estamos retratando. 5, nós utilizamos qualquer tipo de mídia e respeitamos nosso estilo individual. 6, nós nos apoiamos e desenhamos juntos. 7, nós compartilhamos nossos desenhos online. 8, nós mostramos ao mundo um desenho de cada vez. Então, eles vão riscando o que vê nos seus diários gráficos, né, e exprimem com diversas técnicas de desenho e pintura. Né? Tudo aquilo vai virando motivo, né? Por exemplo, pessoas, detalhes arquitetônicos, às vezes uma natureza morta espontânea que surge numa mesa de bar, né? Sítios urbanos, enfim, tudo pode virar motivo de percepção e de registro. Então, eu penso, particularmente, que diante desse contexto de crise de representação, eu acredito que o exemplo dos Urban Sketchers pode ser inspirador nas práticas educacionais de desenho e também na aquisição de conhecimentos aí nos dias atuais, né? Diante de tanta velocidade, tanta tecnologia, né? E aí, as primeiras experiências que eu realizei aqui no âmbito da nossa faculdade foi, primeiramente, essa viagem de estudos, né? Já utilizando essa experiência sensorial, sensível, né? Essa viagem ocorreu entre os dias 22 e 27 de março de 2015, foi coordenado pelos professores Ana Barbosa, Mônica Olender e eu, né, na primeira semana de Arquitetura e Urbanismo, que foi a SAL, né, da FAUF-JF. Então, o roteiro dessa viagem contemplou várias visitas, né, a monumentos, sítios, edifícios, né, no modo geral, em diversas cidades históricas mineiras, como Ouro Preto, Catas Altas, Santa Bárbara, que é o Santuário do Caraça, Brumal, Belo Horizonte, que é o bairro da Lagoinha, e Pampulha, Congonhas. Então, essa viagem foi uma oportunidade para se estabelecer uma relação também mais estreita e solitária, né, entre eu mesmo, né, e o meu caderno de viagem, porque foi uma forma de me aproximar desse tema. Então, nessa visita, né, foi emergindo no imaginário dos participantes algumas imagens, né, imagens de tempos passados. Por exemplo, teve uma presença inesperada de uma cavalgada, uma comitiva, né, de tropeiros em Catas Altas, que na medida que eles transitavam com cavalos, né, pelas ruas, faziam ecoar, imagina, aquelas ruas todas pavimentadas com pedra tipo pé de moleque, né, aquelas fachadas coloniais do século XVIII, aqueles sons de cavalgada. Alguns alunos fecharam os olhos e se imaginaram no século XVIII. Então, foi uma viagem no tempo, né? E aí, isso tudo foi sendo descrito, quer dizer, não só os desenhos, mas também essas imaginações, né? Quer dizer, é uma fusão de imagem com imaginação. Outra coisa interessante, o Santuário do Caraça, por ser afastado do meio urbano, não havia nenhum sinal de telefonia celular, nem internet, televisão, nada, né? Então, isso facilitou também o interesse e a concentração dos participantes nas atividades artísticas, né? Então, texturas, ecos dos espaços interiores, calor, frio, silêncio, neblina, mofo, picada de mosquito, paisagem natural, enfim, as espécies vegetais, tudo era motivo para percepção e registro nessa imersão que foi muito bacana, inesquecível, diria, né? Bom, e aí vem a disciplina Croquis Urbanos. A escolha dessa abordagem, né, fenomenológica se apoia nas contribuições do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty, a obra Fenomenologia da Percepção, que foi escrita em 1945, mas eu acho ela ainda atual, né? O Merleau-Ponty ele verifica nessa obra uma relação osmótica entre a individualidade do ser e o mundo. E aí ele enfatiza a simultaneidade e a interação entre os sentidos, por meio de um olhar que é um olhar corporificado, né? Então, sob essa ótica, a proposição de um ensino de desenho que abarque os múltiplos sentidos do indivíduo, né, no caso, os alunos, alunas, significa construir sua visão com base na consciência e a sensibilidade do próprio ser, né?
Então, a imagem visual apreendida e descrita no exercício de desenho pode estabelecer uma mediação com outras experiências sensíveis. É uma interação que o outro filósofo, que é o Gaston Bachelard, denomina polifonia dos sentidos, né? E isso forma aquilo que o Juan Pallasmar chama de imagem multissensorial, né? Quer dizer, essas imagens produzidas têm o propósito de permitir aos alunos uma identificação com os lugares, né? Por meio de anotações gráficas, quer dizer, não só desenho, mas anotações gráficas, textuais, né? Totalmente textuais, tomadas pelos sentidos. O registro da descrição de dados, do fenômeno, né? Da percepção, durante esse exercício do desenho, né? A gente entende que desenhar não significa congelar uma imagem em um instante fotográfico, né? Mas desenhar é o quê? É passar o tempo observando, deixando afetar-se, né? Impregnar-se nesse espaço-tempo que é a vivência, né? Então, o desenho permite isso. A fotografia também permite, né? Mas a questão é que o registro fotográfico ele é realizado num instante, num flash, né? Às vezes o fotógrafo leva meses. Imagina um Sebastião Salgado para buscar uma fotografia, aquela fotografia que ele considera perfeita, ele vai levar meses. Mas o registro é feito num instante. Já o desenho não, né? São uma sucessão de momentos. Então, nesse sentido, a disciplina Croquis Urbanos propôs essas atividades práticas como forma de aproximar os discentes da experiência arquitetônica urbana, tomando inicialmente como principal recorte a cidade de Juiz de Fora. Então, Croquis Urbanos foi pautado segundo 3 eixos temáticos fundamentais: o espaço, o tempo e o outro. O espaço que eu trato com os alunos é o espaço existencial, quer dizer, não nos detemos ao rigor lógico do raciocínio pautado nas leis da perspectiva cônica e geométrica do espaço dimensional, como eu ensino em EMA 1 e EMA 2, né? Então, eu deixo que os alunos possam construir gráfica e textualmente suas percepções, mas de uma maneira muito intuitiva, né? Com total liberdade de expressão. E aí eu acabo abolindo a avaliação pautada na descrição da realidade visual. Não é o que está lá igualzinho, né? Mas é o que está dentro daquele que percebe. O segundo item, que é o tempo de afetação, né? Que justamente é o tempo que emerge da duração do ato de desenhar no fluxo contínuo dessa experiência que é vivencial, né? Então, desenhar a perspectiva do espaço real requer tempo. A essência entre o tempo e o espaço é justamente o movimento. Então, eu sugiro que a produção dessas imagens ditas multissensoriais possam ocorrer por meio da representação que eu chamo de antiperspectiva. Já que eu não estou levando em consideração o quadro perspectivo, então ela é antiperspectiva, né? Quer dizer, é o olhar em movimento. São sucessões, né? Sucessivos momentos de visada. E essa concepção acaba exigindo um formato de caderninho, que é esse que vocês estão vendo na tela, né? É o formato panorâmico, porque ele pressupõe vários momentos, né? Então, eu deixo assim esse conceito de quadro perspectivo de lado e essa questão da visão focal, que acaba sendo, nessa história toda, uma falácia, né? Essa representação totalizante do espaço é um conceito do Renascimento, né? Se a gente dá uma mancha de aquarela, né, um borrão, uma mancha, às vezes você está sendo muito mais realista, porque é assim que a gente enxerga no real, né? Por meio de manchas. Bom, e o terceiro item é o outro na interação social, né? Então, eu reconheço vocês, alunos, né, e alunas, como sujeitos da experiência que são destinados e abertos ao mundo, né? Isso é uma expressão muito da fenomenologia da percepção. Quer dizer, é um mundo que faz surgir também no ato de desenhar e que, ao mesmo tempo, é construído com e pelos outros, né? Então, quer dizer, não é restrito em si, né? Mas é uma relação intersubjetiva. Então, tanto os colegas da turma quanto pessoas, né, transeuntes que ali aparecem de uma maneira muito fortuita, isso é muito comum. O que você está desenhando aí, né, quando se desenha na praça? Então, eu recomendo que se pare, né, e dialogue com essas pessoas e tente registrar no caderno quais são as percepções do outro, né? Porque acaba havendo uma interação na relação social e na vida urbana
e isso tem lugar na construção de mundo, que é individual, né? Individual e também coletiva, né? Então, esses são os 6 fundamentais da disciplina. Bom, eu vou falar assim de forma bem abreviada, as 15 aulas, né, da disciplina, para não me estender mais, mas a primeira aula é o sentir através de, que foi o cerne da minha tese, né? Então, basicamente, eu mostro essa questão do ganho cognitivo por meio de sentidos, né? Mostro para os alunos que a experiência que a gente vai ter é de uma forma ativa e não passiva, e segregada pelo quadro perspectivo, como acontece ali na figura à esquerda, né? Essa é a definição clássica de perspectiva, é o ver através do quadro, né? E aí, a nossa ideia em croquis urbanos é justamente refutar esses preconceitos estéticos, né? Que é justamente esse de viver na certeza, o desenho precisa estar correto, mimético ao real, né? Com esse desenho que é o registro de imagens vividas e corporificadas. O que são essas imagens vividas e corporificadas? São imagens multissensoriais, são imagens poéticas que emergem nessa relação do indivíduo com o espaço vivido, né? Então, eu emprego essa abordagem fenomenológica Merleau-Ponty, que eu traduzo nesse desenho à direita, que é o seguinte: eu ponho em suspensão essa epistemologia da perspectiva dimensional, né, entendendo que o mundo está em torno de mim e não diante de mim como quadro, né? Então, essa é a lógica dessas atividades de croquis urbanos. E aí, nas aulas que sucedem, essa segunda aula, por exemplo, que a ideia é superar preconceitos tradicionais, então a gente coloca entre parênteses esses preconceitos, né, advindos do ensino tradicional de desenho, né, suspendendo essa convenção do método perspectivo. Como? Né? Então a gente desliga o sentido visual na percepção, né? A gente acaba se atendo aos sentidos táteis e gustativos. Então, para a gente esquentar a mão, né, a gente começa a fazer uma atividade de manchas com a tinta nanquim ou a própria aquarela, né? E aí essas pinceladas elas fluem de uma forma muito solta, né? Para justamente buscar essa habilidade e a velocidade com a tinta, porque isso vai ser importante, né? Explorar manchas, a imprevisibilidade dos resultados, né? Que isso é muito importante na aquarela. Isso quebra a ideia de linha de contorno rígida, dura, né? Bom, e aí depois vamos para o segundo exercício, que é onde eu distribuo sacos de papel, né? Numerados, e aí cada uma tem uma bala mastigável. Então, peço que enumere os desenhos de acordo com a referência, sem saber o que tem ali, né? E eles fecham os olhos e botam a bala na boca, e depois, sem morder ou engolir, eles deslizam a língua sobre a bala, saboreiam seus gostos, né? E escrevem todas as experiências, inclusive da forma, quer dizer, desenha sem ver, né? E sai o resultado, tá ali, né? Tem os achados, os desenhos de alunos que não viram a bala, só revelei depois, no fim da aula. Outro, né, uma experiência com a forma, que quebra completamente essa noção que a gente tem de forma, né, que é a experiência tátil a partir do desenho às cegas. Então, eu distribuo 6 sólidos diferentes, que eu modelei assim, sólidos complexos, né, que eu modelei para essa atividade. E aí, quer dizer, onde que há a ruptura com o tradicional? Porque a experiência tridimensional não foi proporcionada pela visão. Não tem um quadro ali segregando sujeito e objeto, né? Na realidade, as sensações foram mediadas pelo tato e pela sinestesia. Sinestesia aqui com C, né? Quer dizer, pelo movimento dos objetos nas mãos, né? E aí o que acontece? Essas superfícies, na maioria das vezes, eram desconhecidas. E na carência de uma imagem mental anterior, né, vem as comparações, como de uma aluna, por exemplo, que falou que aquela forma que ela desenhou parecia a ópera de Sidney, né? Então, o que é interessante é que não se tem a noção de contorno com uma linha dura, né? Porque não tem essa relação de figura e fundo. Isso cai por terra, não é? Na verdade, a natureza da própria forma, né, acaba não apresentando contornos evidentes. Então, acaba que a guarda de nanquim ela vai ser muito melhor, porque você não tem noção de linha, né? Então, acaba que as pinceladas soltas revelam manchas que representaram pictoricamente essas massas que foram sentidas pelo tato, né? Bom, a terceira aula já envolve o outro, né, que é o desenhar-me desenhando-te. Quer dizer, essa aula é realizada numa praça pública, né? Então eu proponho que faça desenhos diversos dos próprios colegas e de pessoas,
e aí a gente se organiza em grupo de forma a simular situações do cotidiano, né? Que isso é típico das observações etnográficas, né? Desses levantamentos. Bom, e aí vão surgindo as figuras, né? Você tem ali o Thalisson, foi uma experiência também que a gente teve no restaurante, um gari, quer dizer, tudo vira motivo, né? A feira livre, um ajudante da feira que posou para a gente, enfim, vão surgindo essas figuras urbanas, né? Bom, a quarta aula eu já trato da aquarela, né? Tratando da fluidez e gravidade, quer dizer, a ideia é introduzir a técnica de aquarela, né? E desmistificar a sua técnica. A gente promove uma participação muito relaxada, muito divertida, né? E sempre deixando claro que a aquarela é a técnica do acaso. Então, eu solicito a todos que tirem partido da sua imprevisibilidade, né? De forma a conviver de forma muito positiva com as incertezas, né? Isso que é o bonito da aquarela. Está na incerteza e não na certeza, né? Então, a aquarela é uma técnica muito teimosa, muito anárquica, né? Então, a gente tem que deixar ela, né, adquirir a sua própria fluidez, né? E isso exige uma certa habilidade que é do corpo, né? Exige tempo e isso é alcançado de uma forma muito lenta e gradual, né? E a gente também trabalha com sombras coloridas, né, iluminando sólidos, né, com luzes coloridas. Isso, gente, antes de sair para a rua, né? Depois a gente tem a quinta aula, que é aquarela, imagem poética e imaginação, que também são imagens projetadas no quadro branco. E aí, como estratégia, a gente testa diversos efeitos de aquarela, né? Mas o que é interessante é sempre imaginando, né? Por isso que eu chamo de imagem poética e imaginação, quer dizer, o que vocês sentiriam se tivesse nesses lugares? E eu peço para descrever, né? Então, diferentes atmosferas acabam estimulando diferentes abordagens pictóricas, né? E aí eu solicito a seguinte tarefa: descrevam quais seriam as suas sensações imaginadas por meio de impressões dos seguintes lugares. Aí seria Usina de Marmelos, aí eu vou reduzindo o tempo das aquarelas, né? 1 hora, depois Rio Paraibuna, 45 minutos, Avenida dos Andrades, 30 minutos, Paróquia Nossa Senhora da Glória, 25 minutos, o Skyline de Fora, 20 minutos, Porsche, 15, e, enfim, gradativamente vou reduzindo o tempo, né? Justamente para poder adquirir mais habilidade. Bom, depois aí efetivamente vamos para a rua, né, na sexta aula, que é a experiência multissensorial no contexto urbano. Então, a gente prioriza as experiências sensoriais por meio de incursões por Juiz de Fora, né? Como estratégia, o registro das próprias percepções e as percepções do outro, seja dos colegas presentes, do lado, né, ou transeuntes curiosos, que sempre contribuem com as suas experiências, né, de cidade. Então, a turma foi dividida em grupos de 3 alunos, onde cada um representava a sua perspectiva em continuidade do outro, né? Então, o cone óptico ele se alarga, né? Então, sem pontos de fuga e linha do horizonte marcados, né? Os alunos foram intuitivamente conduzindo a sua representação, quer dizer, foi ficando uma representação curva, muito semelhante ao registro de uma lente grande angular, né, de fotografia. E aí, ao fim da atividade, a gente realiza um sarau na própria praça, em que os alunos relatam, né, quais foram suas experiências e trocam essas ideias, né? Bom, aí na sétima aula temos a perspectiva dos sabores, onde a gente conserva no desenho os gostos aprendidos na experiência urbana. Eu conduzo os alunos para o Café Kurt, ele já fechou, mas você tem vários cafés ali ao lado do Teatro Central, né? O que é interessante é que o lugar tem uma ambiência, né? Uma relação direta com a via de pedestres, e isso é muito importante nessa relação com o meio urbano, né? E nessa questão também da apropriação do lugar, né, por meio do desenho. E aí os sabores dos alimentos consumidos foram descritos e também serviam de pigmento. Acaba que o pessoal tingiu de café, enfim, né, virando aguada. É muito interessante. E vai conservando no papel o que foi aprendido na experiência. E fica, né? E esse gosto aí fica para sempre. A oitava aula é a perspectiva de espaços aromáticos. Essa aula tem como objetivo realizar descrições mais apuradas no sentido de reforçar essa relação direta com o outro durante o tempo de afetação ao lugar. Eu escolho, né, assim, propositalmente, o mercado municipal de Juiz de Fora, porque o interior do mercado, né, oferece toda uma variedade de aromas, cores, odores, sabores,
e sem contar com o burburinho de trocas, né? Comerciais, vendedores, enfim. Essa informalidade que é típica do ambiente tradicional, né? E aí a turma é dividida em pares, cada aluno vendo os olhos do colega com uma faixa escura, né? Uma venda preta, e com os olhos vendados, o aluno vai levado para algum ponto do estabelecimento para justamente perder as referências espaciais. E aí o assistente de olhos abertos ali vai realizando uma perspectiva no caderninho do colega de olhos vendados, né? E aí vai desenhando essa área que o perceptor de olhos fechados faz as descrições de sentidos. Então, ao finalizar, o assistente troca de função com o perceptor e recomeça uma nova rodada. E aí vai seguindo as mesmas instruções anteriores. E aí, depois dessa atividade, é feita uma perspectiva ampla, né, mais panorâmica do interior, justamente com um tempo maior, né, mas para integrar todas essas imagens que foram acumuladas, né, essas imagens multissensoriais foram acumuladas e sintetizando essas experiências aprendidas anteriormente. Bom, a nona aula é a perspectiva de sons, interior arquitetônico, né? E aí é exatamente a ideia de estimular a ação do som na experiência arquitetônica. Nós vamos para a Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, que é um importante marco, né, de referência da cidade. A grande cúpula, ela faz reverberar essas ondas sonoras no interior e isso reforça a experiência acústica dos alunos, quer dizer, é uma perspectiva que vem do som, né? Então, o exercício, eu consegui, na verdade, na igreja, que tocasse uma música sacra, né, para dar um clima mesmo de igreja, interior de igreja, e aí foi sendo descrito graficamente, né, e textualmente esse interior, e aí você vê uma tomada muito ampla, né, no desenho, nos desenhos ali, desenho ali à direita, dá para ver que é uma visão totalmente antiperspectiva, né? São vários quadros ali que compõem. E é interessante porque a audição, isso até quem fala é o Palasmar, né? Ela cria um sentido de conexão e de solidariedade, que é o caso do exemplo do som do órgão, né? Que faz sentir uma certa afinidade com o ambiente. E essa experiência é potencial na compreensão dos sons que pode caracterizar a intimidade ou monumentalidade do edifício, o convite, rejeição, né? Hospitalidade, hostilidade. Quer dizer, o que seria de uma cidade histórica, né, do interior de Minas, sem os sinos da igreja, né? A gente consegue amplificar aquele espaço urbano através, né, ou por meio dos sons, né? E isso, então, complementa essa forma visual. Na 10ª aula, a gente trabalhou com imagem multissensorial e a dimensão existencial, que a ideia era justamente fundir uma única dimensão, né? Quer dizer, nas folhas do caderno, elementos materiais e sensoriais aprendidos na vivência urbana, e justamente considerando essa relação essencial entre espaço, tempo e o outro, né? Que norteou a disciplina. Então, como estratégia, a gente se reúne de novo no Parque Alpert. Cada aluno, né, caminha, busca um lugar que ele mesmo reconhece como sendo memorável e identitário. Já morei nesse prédio aqui, ou eu vim aqui na casa da minha avó, né, enfim. E aí passa a estabelecer conexões com essa memória, né, que é uma memória que Merleau-Ponty chama de encarnada, por meio de desenho de observação e de relatos textuais. E aí, quer dizer, é interessante que esse exercício envolve questões existenciais, assim, fundamentais, né? E é interessante deixar os alunos a sós para justamente alcançar esse objetivo da proposta, né? Então, ao fim da atividade, todos retornam ao ponto de encontro e juntos de novo, né? Faz um sarau compartilhando as experiências e esse relato da experiência dos lugares vivenciado por cada um deles. Bom, a 11ª aula são as sensações seriais, é um trocadilho aí com Gordon Cullen, com as teorias, né? Só que nesse meu caso é uma abordagem mais fenomenológica sobre a qualidade da paisagem urbana, né? E aí vai acumulando, além da visão, outras modalidades sensoriais que vão sendo absorvidas na experiência total, né? Então, essa proposição de apreensão do meio urbano justamente trata de tomar essas percepções sequenciais dos sentidos, né, aprendido no movimento do corpo, ao caminhar por esses espaços urbanos. E aí vai revelando, isso que é o legal, né? Essa que é a parte psicológica muito interessante, é que vai revelando subitamente surpresas em cada ponto de vista, né? E outras sensações que vão também, né, sendo afetadas, né? E aí os conteúdos apreendidos não se detêm simplesmente aos elementos constituintes da cidade, né? Não é só cor, textura, escala, estilo, mas também pelas significações
que individualiza esses lugares da malha urbana, né, e torna eles singulares, né? As últimas aulas da disciplina são as viagens de estudo, né? Então, aí são as aulas mais esperadas do curso. Então, a proposta da viagem de estudo é justamente visitar alguns lugares marcantes da paisagem urbana, né? E permitindo que os discentes compartilhem, né, essa experiência urbana nos registros gráficos da cidade e dos habitantes. Então, a gente realizou já essas viagens, fomos 3 vezes ao Rio, que eu tenho um domínio maior, e Ouro Preto, com a professora Ana, quando dividiu a disciplina comigo, né? Esses mapinhas, na verdade, eu faço para servir de referência lá nessas cidades, e depois a gente faz uma gincana, um amigo oculto, enfim, e aí eu dou de presente. Bom, e aí a 12ª aula começa, na verdade, de noite, né? No fim da viagem, a gente captura esse espírito, né? Que é a atmosfera noturna, o outro, ritmo e movimento. Então, quer dizer, é um registro etnográfico, né? É um olhar meio que do antropólogo, do sociólogo, né? E justamente buscando essa diversidade de grupos sociais que por ali se estabelecem, né? Então, justamente, a gente faz um relato dessa atmosfera noturna. O que o carioca gosta de fazer, por exemplo, à noite, né? Então, a turma caminhou pelas ruas da Lapa, uma das viagens, a fim de verificar os principais atrativos culturais, os guetos, né? O comércio informal, até pararmos num barzinho situado em uma das esquinas mais movimentadas da Lapa, e ali que estava o bochicho, né? O movimento, a música, o samba. Então, as mesas situadas na calçada privilegiaram o desenho de observação noturno ao ar livre. Então, você vê, tem presenças de travestis, de boêmios, né, ao nosso redor. Então, é um primeiro indicador da diversidade de tipos sociais. Então, esse é muito interessante, é um motivo muito rico para percepção e registro, né? E outra coisa interessante da noite é as luzes de neon dos letreiros, dos bares, acabaram preenchendo as folhas do caderno de desenho com outros tons. Então, acabou anulando as cores da guarda. Só no dia seguinte que a gente foi descobrir efetivamente o que nós fizemos na noite anterior, né? Enfim. A 13ª aula é a captura da essência da paisagem, né? Então, essa estratégia incidia na incursão pelo centro das cidades visitadas, desenhando seus principais pontos de vista e envolvendo um momento para pausa, descanso, contemplação, muita conversa, né? E após essa incursão pelo centro histórico, no caso do Rio, né, nós fomos para a Urca, em Ouro Preto nós buscamos um mirante, né, para ter uma visão mais geral da cidade. A Urca, vocês sabem, é um bairro muito bucólico e charmoso lá no Rio de Janeiro. E aí o desafio proposto na atividade foi de desenhar a paisagem da cidade em pouquíssimo tempo, tipo 15 minutos, e capturar a essência da paisagem no fim de tarde. Então, quer dizer, a exemplo dos conceitos empregados por Norbert Schulz, né, de Genius Loci, né, quer dizer, o guardião, o espírito do lugar, né, o exercício primou pelo registro desse caráter do lugar, por meio justamente da identidade apreendida e das reminiscências daquele dia de visita. Então, a silhueta dos edifícios ao fim de tarde foi se configurando com uma mancha única, muito interessante para explorar os efeitos pictóricos da aquarela, né? E as montanhas se fundiam com os edifícios em contraluz. Então, acabou perdendo a definição de detalhes e ficou mais fácil para a gente poder identificar qual seria esse espírito, né, essa essência do lugar. Aqui é um exemplo, né, um relato meu, uma descrição muito pessoal, né? Eu coloquei Urca, um bairro esplêndido. A paisagem te cerca, o Cristo te guarda, sinto-me em casa, saudade do cheiro de mar, da carioquice, né? Então a gente acaba virando aí também poeta, né? Justamente fundindo essas imagens. A 14ª aula é uma das últimas, né? São os relatos da experiência. Então, na verdade, é um teste que eu faço, né? Mas não é uma prova, nada de avaliação, é um teste a fim de extrair algumas importantes reminiscências das memórias. E aí agora eu me volto para as memórias, né? E aí, por meio de narrativas gráficas e textuais, que sintetizam as experiências vivenciadas e aprendidas ao longo do curso. Então, eu lanço a seguinte questão norteadora. Com base em tudo que foi aprendido, né? Faça uma descrição gráfica e textual da imagem mais significativa que lhe é evocada quando você pensa na disciplina, croquis urbanos. Então, em uma das viagens, a gente fez uma prancha em formato sanfona, deu 8 metros, mais ou menos. E aí, quer dizer, na hora, todo mundo achou muito estranho, porque fazer desenhos
de imagens mentais, né, é tão diferente, eu não estou vendo os objetos ali na minha frente, né, diante de mim. Então, os alunos acabaram fechando os olhos e se puseram a rememorar suas principais experiências na disciplina, sem o compromisso de se deter nas imagens do caderninho também, né? Então, foram mais as experiências de corpo, multissensoriais, enfim, das lembranças, né? Então, assim, foram achados incríveis, né, que eu tive com essas turmas, né? E, por fim, nós temos o feedback, né, a conclusão do curso, onde eu coleto as percepções e aspirações dos alunos, né, e alunas quanto à disciplina e a prática do desenho de observação. Então, a gente fecha a viagem num lugar assim, bem legal, já fomos com o MAC, já fomos no Pedregulho, lá no Rio, e a gente coleta as percepções, né, e esse feedback acaba sendo fundamental para eu tomar conhecimento do que eu posso melhorar na disciplina no outro semestre, e assim vai, né? E é interessante também saber os comportamentos, as aspirações, enfim. Sempre a disciplina vai sendo aprimorada, nunca é fechada, né? Está sempre em aberto. Aqui é uma outra imagem, né, que eu chamaria de poética, que é justamente fazendo o desenho, contemplando lá o máquina no desfecho da disciplina, logo emergiu, né, Ferreira Goulart. Eu escrevi assim: nessa brisa do fim de tarde me despeço, eis que emerge Ferreira Goulart. Com seu traço futuro, Oscar nos ensina que o sonho é popular. Nos ensina a sonhar, mesmo se lidamos com a matéria dura, o ferro, o cimento, a fome da humana arquitetura. Nos ensina a viver no que ele transfigura, no açúcar da pedra, no sonho do ovo, na argila da aurora, na pluma da neve, na alvura do novo. Oscar nos ensina que a beleza é leve. Então, tá vendo? Olha que fantástico, as possibilidades que você tem de emergir várias imagens e também a imaginação, não é? Muito bem, para a gente fechar, esse trabalho com croquis urbanos rendeu alguns frutos, né, essa pesquisa. Primeiramente, a tese de doutorado, né, sentida através de o ensino do desenho e observação na arquitetura e urbanismo à luz da fenomenologia da percepção, que já foi dito, né, foi premiado na UF, prêmio UF de teses, na grande área das ciências sociais e humanas. E agora, a partir disso, eu estou preparando um livro a ser publicado, narrando justamente essas experiências didáticas. E várias publicações acadêmicas, né, com destaque para o livro Desenho, Cidade e Corpo, Habitando a Terra, né, do professor português Pedro Janeiro, pela editora inglesa Taylor and Francis. A disciplina também virou curso de extensão de 45 horas, né, foi uma experiência muito boa, né, e ainda mais libertária, porque a gente não precisa seguir o calendário acadêmico, né? E também no contexto da extensão, eu realizei o projeto Croquis Urbanos, Ateliê Livre na Praça, naquele momento lá em que acusavam a gente de balbúrdia, não é? Então, nós tivemos aí a missão de disseminar as nossas práticas para a população, evidenciando o papel da universidade para a sociedade. E agora, né, uma reflexão. No contexto da pandemia, então, a gente está vendo aí um coletivo, né, de desenhistas, urban sketchers, que estão passando aí por uma reinvenção da sua rotina, eles também estão vivendo esse novo normal, né, que está sendo super comum aí na nossa cultura, pós-pandêmica, vamos dizer assim, né? E devido ao isolamento social, as reuniões do grupo também precisam ser, vamos dizer assim, entre aspas, redesenhadas, né? E para manter o ânimo vivo para os encontros do ano que vem, eles estão desenhando objetos do cotidiano, né? Desse novo normal, justamente isso. Então, eu fiz aqui uma montagenzinha ali à direita, porque esse desenho eu fiz em 2016, então estou blefando, né? Mas eu coloquei uma imagem do Google Earth, e justamente o bloquinho ali aberto. E aí é para pensar, né? Enquanto a gente está na quarentena, vamos ficar em casa desenhando e que venham as novas jornadas, né? Aí pode ser com vocês. E aí, nesse sentido, a parceria com o Cacau poderá ser muito, muito valiosa, muito importante nessas nossas atividades. Bom, gente, é isso. Muitíssimo obrigado aí pela atenção, tá? E fiquem à vontade aí para tecer comentários e dúvidas e tudo mais. Então, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, nós temos uma aqui. Eu perdi o nome da pessoa, mas tá, eu tenho a pergunta salva, que é o que seriam os tipos de mídia que foi citado no Quinto Manifesto? Quais seriam esses tipos? Então,
Os manifestos do Urban Schedules. Na verdade, é interessante porque o Urban Schedules ele surge já com uma fusão dessas formas, né, de trabalho, tanto tradicionais quanto digitais, né? E qual que seria essa mídia? As redes digitais, né? Então, quer dizer, olha que interessante. Você tem um código antigo, que é o desenho, né, tradicional. Você tem um código, vamos dizer assim, misto, que é a fotografia, né? E você tem um código novo, que é justamente as redes digitais, onde você vai disseminar a prática, você tira foto, publica no Facebook, no Instagram, quer dizer, a coisa ganha o mundo, né? Então, em 2007 ainda não tinha o avanço que está hoje nessa disseminação, mas, né, esses frutos começaram ali, né? Então, essas são as múltiplas mídias que podem se fundir nessa relação. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade aqui. A Rosiane está perguntando se já pensou em criar uma eletiva extensão digital. Pois é, é um desafio, não é? É um desafio. Eu acho que, na verdade, essas aulas remotas, nós vamos ter um certo trabalho, né? Mas vai ser interessante também para a gente poder aprimorar certas técnicas que a gente não tem hoje, né? Dominar certas técnicas, e isso pode sim virar, né? E com isso, por que não a gente dá um passeio por Paris e dá um passeio por Tóquio, né? Tá tudo aqui no nosso computador, né? Perfeito. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, acho que não temos. Te agradeço muito, Ricardo. Eu, particularmente, Agradeço. estou apaixonada pela apresentação. Obrigado. Pelos comentários, o pessoal também adorou. Agradeço muito pela Agradeço. sua presença, pelo seu carinho. Obrigado. Dizer a todo mundo que daqui 10 minutos começaremos a nossa próxima atividade e encerramos essa atividade. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada a todos que estão aqui. Uma excelente tarde a todos e para você também, Ricardo. Muito obrigado a todos, tá? E todas. E aguardo vocês nas próximas. Com certeza. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente.